e, mas não me disseram qual é o tempo. Bom, vamos combinar alguma coisa entre 15 minutos e 2 horas, tá bom? Bom, eu vou fazer uma pequena introdução, mais ou menos histórica, porque ela é fundamental para nós compreendermos o nosso Brasil de hoje. Eu venho que eu descrevo como um país de história recorrente. Mais do que de história recorrente, é um país cuja história contemporânea não consegue se libertar da sua formação. Ou seja, nós somos, ainda hoje, vítimas do nosso passado. E o nosso passado, em termos de formação colonial, desde sempre, é um passado que não nos honra. E nós estamos hoje exatamente purgando muitos dos nossos pecados, dos pecados que nos antecederam na formação deste país, que se tornou país antes de ter povo, e anunciou e teve uma população grande antes de ter uma nação. Nós fomos, nós nós não fomos descobertos, nós fomos ocupados, e ocupados por uma nação já naquele então, em 1500, uma nação muito pobre, que só em 31 começa a tentar não colonizar o país, mas ocupá-lo, para poder preservar a sua posse. Nesse esforço, nós nos tornamos um país de escravos, nós não cultivamos a agricultura, nós não tivemos o hábito da cultura, e sim da coleta. O nosso início foi uma coleta de pau-brasil, a coleta de índios. Nós chegávamos a ser um grande exportador de índios e depois consumidores de africanos negros. Nosso início parece que é uma volta para chegar em ciência e tecnologia, mas nós vamos chegar lá. Nosso início, fundado na escravidão, foi depois da exportação do pau-brasil, in natura, nós iniciamos uma certa produção com a produção do açúcar e a indústria do engenho, ou seja, a fabricação de açúcar, transformação da cana em açúcar, para atender uma demanda europeia. Na sequência, nós transitamos para outras culturas, o algodão, a mandioca, sempre para atender uma demanda de exportação. E assim fomos, transitamos para o café, ocupamos, enriquecemos o Nordeste com o café, e depois ele abandona o Nordeste, aí que se empobrece, e se transfere para o Rio de Janeiro, depois São Paulo. Sempre voltados para o exterior. Já depois, já muito tarde, nós, no meio disso, nós transitávamos também sem cultura, no sentido antropológico, mas explorando o meio ambiente, nós fomos capturar as famosas, as famosas joias, os famosos diamantes, os famosos rubis, as famosas esmeraldas, que se supunham, e tinha muito, em Minas e em Goiás, no atual Mato Grosso. Até que o filão se esgota. O que eu quero caracterizar
Isso tudo eu levantei para dizer para vocês que nós nascemos como uma economia primário exportadora. Primário, porque nós não agregávamos valor ao que nós exportávamos. Primária, porque nós simplesmente atendíamos a demanda do mercado internacional e nós não constituímos aqui nem uma agricultura produtiva, nem indústria. Nessa época, e nesse então, e até o século passado, até o século XIX, Portugal era uma província, era uma colônia da Inglaterra. Portugal era um simples interposto. Nossas mercadorias, todas iam primeiro para Lisboa, para depois ser exportado por Portugal, e tudo que nós consumíamos vinha para Lisboa, depois é que vinha para o Brasil. Nós somos, hoje, no ano da graça de no ano da graça de 2024, nós somos uma economia primária exportadora. E como éramos na colônia, nós atendemos às necessidades dos importadores, até o início do século passado, a Europa e os Estados Unidos, e hoje os Estados Unidos. Eu quero colocar essa questão, ela precisa ser bem entendida, porque nós vamos, ao tratar de ciência e tecnologia, nos ver diante de um grande passo na formação brasileira. É a inexistência de um projeto de país. Na colonização, nós não tínhamos projeto de país. Quando veio o Império, nós não tínhamos projeto de país, já nasce um império atrasado e anti-industrialista. Como vocês sabem, em 22, do século XIX, nos anos 22, nos anos da independência, nós éramos uma colônia de Portugal, que era colônia do Império Britânico. Era assim a nossa situação. E com a independência, que foi negociada em nome do Brasil pelos ingleses, com a independência, um dos encargos que nós recebemos foi o de não a vigência, transferir a vigência para o Império Brasileiro de todas as cláusulas e os tratados firmados por Portugal com a Inglaterra que proibiam a nossa industrialização. Ainda no século passado, recentemente, portanto, nos anos 40, a grande discussão no Brasil era se nós éramos um país destinado à agricultura ou se nós podíamos usar a industrialização como os Estados Unidos e outros países. Vou dar um ponto aqui, porque essa discussão volta agora. Nós estamos a discutir se continuamos exportadores de ovos, exportadores de carne de gado, exportadores de soja, tudo isso sem agregar qualquer valor. Vou dar um salto para o outro quadro. Em 1949, o Brasil já iniciara a sua segunda tentativa de industrialização. Em 49, nós já tínhamos um bom parque industrial, nós já tínhamos um relativo parque industrial, nós já tínhamos uma boa produção de energia, como termina a Chess, e nós tínhamos uma boa base, vou também dizer isto, uma boa base universitária. Já tínhamos
mais de 10 universidades. Em 1949, a essa época, a China era um país de camponeses, de analfabetos, saído de uma colonização, de uma invasão japonesa de quase 200 anos, e empobrecido por uma revolução civil. 49. Em 1900, em 2024, na data de hoje, a Coreia, a China é tida como a segunda maior potência do mundo, enquanto nós estamos festejando sermos a nona, a 10ª economia do mundo. Logo, nos anos 50, nós tivemos, lá em cima, no Oriente ainda, uma segunda guerra, uma guerra fratricida, a guerra chamada Guerra da Coreia, conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, em que as duas saíram dizimadas. Por que eu falei isso? Eu vou passar agora aos dados, para que vocês entendam por que eu fiz esse passeio. Nos anos, vocês devem saber, nos anos 50, principalmente a partir dos anos 55, dos chamados anos dourados de Juscelino, nós ingressamos no penúltimo, último projeto industrialista. A segunda tentativa de industrializar o país. E começamos pela indústria automobilística, porque a indústria automobilística ela provoca, ela cria necessidade em torno dela de outras economias. O surto do projeto Juscelino foi de tal ordem que nós recebemos, entre 55 e 60, uma delegação do governo de recuperação do governo coreano que queria conhecer o milagre brasileiro. Os burocratas, os funcionários, os executivos coreanos são levados para uma reunião, com o governo brasileiro, e o representante do Ministério da Indústria e do Comércio faz uma bela exposição sobre o projeto da indústria automobilística brasileira. Ao final, um dos coordenadores da equipe coreana disse que devia ter havido algum problema de tradução que ele não havia entendido, porque eles estavam em busca, o projeto deles era a construção de uma indústria automobilística. E o que ele tinha ouvido falar no Brasil era, o que ele tinha acabado de ouvir não era a construção de indústria automobilística, mas a instalação aqui de montadoras americanas, inglesas, francesas, etc. Hoje, nós continuamos sem ter uma indústria automobilística. Hoje, nós continuamos sem. Quando o motor a explosão já tem anunciado o seu fim, nós não temos uma fábrica de motores a explosão no Brasil. E estamos importando. Primeiro, nós estávamos importando carros da China e da Coreia, passamos agora a importar fábricas da China e da Coreia, e estamos com eles, sem ter nenhuma contribuição científica nossa, tecnológica, nós estamos com eles, saltando do motor a explosão para os motores elétricos.
que é que está atrás de tudo isso? Há várias formas de você industrializar-se e de você também se desenvolver. Uma delas é a forma soberana, quando você produz ciência e tecnologia. Outra é a produção dependente. Nós, pensando que estávamos industrializando o país, estávamos importando fábricas já montadas, fábricas obsoletas de carros que já chegavam e saíam daqui já obsoletos. Nós não criamos a tecnologia automobilística. Isso é apenas um exemplo, porque isto marca todo o processo de industrialização brasileira. Não há um só exemplo na história de um só país que se tenha desenvolvido e se transformado, como nós todos queremos ser, uma potência que não tenha investido maciçamente, permanentemente em ciência e tecnologia. E não há um só país desenvolvido que não seja um país industrializado. Não há nenhum país eminentemente agrícola que se possa considerar uma potência. Nós continuamos hoje sem autonomia tecnológica. Nós perdemos a revolução do carvão, perdemos antes da máquina a vapor, perdemos a do carvão, perdemos a revolução industrial e estamos perdendo hoje a revolução 4.0, porque nós não investimos em ciência e educação. E não se pode investir em ciência e educação se você não investe maciçamente e permanentemente em educação. Em 2003, quando eu assumi o Ministério da Ciência e Tecnologia, o presidente Lula me autorizou a dizer que até ao final do seu quadriênio nós estaríamos investindo em ciência e tecnologia 2% do PIB. Eu vou dar agora uns dados para vocês. Esses dados eu vou recorrer sempre, porque são o eixo do argumento que eu quero discutir com vocês. Depois, se você quiser, eu mando esses dados para você distribuir. O Brasil, em 2023, investiu 1,15% em ciência e tecnologia. A China, 2,43%. A Coreia, 4,93%. Os Estados Unidos, 3,46%. Imagine uma corrida de carros. Vamos dizer que a média dos corredores seja 80 quilômetros. Chega na hora de eu renovar, reabastecer o carro, vou para o desvio, e quando eu volto desenvolvendo 60 quilômetros horários. O que é que vai acontecer? Eu vou ser seguidamente ultrapassado. A minha geração, não sei a de vocês, foi muito influenciada pelos conceitos de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Esse conceito morreu. Não existe mais isso. Não é mais a noção de desenvolvido e subdesenvolvido que separa as nações e os países. Hoje, os países se dividem entre países produtores de conhecimento, portanto, exportadores de conhecimento, e países importadores de conhecimento. Nós estamos nessa segunda escala. Nós não estamos produzindo o que necessitamos e, quando formamos os quadros de que carecemos,
nós estamos formando quadros para as multinacionais, para os países desenvolvidos. Nosso alunado se forma, vamos dizer que ele seja muito competente e feliz, ele tem uma bolsa de estudos durante a graduação, termina a graduação, ele não é absorvido pelo mercado. Não há no Brasil mercado para absorver o cientista e o técnico de alto nível. Porque a empresa privada no Brasil, que é fundamentalmente multinacional, não desenvolve ciência e tecnologia aqui. Ela importa. E a empresa privada brasileira prefere pagar royalty a investir em pesquisa, ciência e tecnologia, porque, como vocês sabem, ninguém pode garantir o sucesso de uma pesquisa. Ele se forma, vamos dizer que ele se forma, não encontra emprego, ele vai fazer um mestrado, termina o mestrado, ele vai fazer o doutorado, termina o doutorado, ele pode fazer o pós-doutorado. E o mercado continua sem condições de absorção. Nós estamos vendo hoje, não sei se viram reportagens recentes, sobre o que a imprensa chama de exportação de cérebros. Nós estamos nos dando ao luxo de enviar para a Europa e os Estados Unidos os melhores cientistas, os melhores técnicos que nós formamos. Outros dados aqui. Um dado importante para você medir o desenvolvimento de um país, e não há desenvolvimento de um país se ele não desenvolve ciência e tecnologia, é o registro de patentes industriais. Os Estados Unidos têm um registro de 2,2 milhões de patentes. O Japão, que está em recesso, 1 bilhão e 600. 1 milhão e 600. A China, 875 mil. A Coreia do Sul, 783 mil. Agora, antes de eu dizer, cada um pensa quantas patentes o Brasil, patentes industriais, o Brasil tem registrado. 41 mil. 41, para ser preciso, 41.453. Por que que a China e a Coreia deram salto? Saindo um e outro quase destroçados das suas duas guerras civis. Eu não aposto que tenha sido implicância de Deus. Olha o fato. A China hoje, para cada engenheiro brasileiro, a China forma 120. Para cada profissional em ciências em geral, eles chamam lá de ciências naturais, a China, para cada um brasileiro que nós formamos, a China forma 150. E a evasão de nossos jovens que ingressam em cursos de engenharia é de 1/3. A Universidade Brasileira não produz tecnologia, nem atende à demanda da indústria. A indústria parece que não precisa dessa demanda. O parque industrial brasileiro não inova. Hoje apareceu um dado de uma certa reação do mercado, porque a indústria está encomendando máquinas, o que é muito bom. Porque nós não temos indústria. Você não tem ciência de ciência e tecnologia. Se você não tem indústria, não tem produção científico-tecnológica, não tem progresso. A consequência disso, que você não tem indústria, é que você não tem segurança, você não tem soberania nacional. Você não tem como produzir a sua defesa.
você não tem como produzir armamentos, pode ser bem claro. E nós temos é uma coisa assim que ninguém entende, né? Por que tantos soldados e poucos técnicos, poucos aviadores, poucos navios, quando nós temos essa costa? Porque a defesa naval, como a defesa aérea, são defesas que dependem de tecnologia. Agora, você ter soldados espalhados aqui por dentro, sendo polícia de brasileiros, e tratando o brasileiro como seu adversário, aí você pode fazer com fuzil, etc. O que eu queria dizer é que nós não temos indústria, nem indústria de defesa, nem política de defesa, porque a política é não ter política própria, a saber, subordinar nossos interesses aos interesses estratégicos militares da geopolítica de guerra dos Estados Unidos. Nós somos grande importador de instrumentos sofisticados de defesa. Mas isso nos torna dependentes. Vou dar alguns exemplos. Vocês todos sabem que nós produzimos um aviãozinho de caça, Tucano, que ainda é hélice. Mas é um avião para certas operações adequado. Uns 4 anos atrás, uns 5, bom, nós vendemos isso para vários países e vendemos para a Colômbia. Não sei se vocês sabem, no auge da guerrilha, o exército aeronáutico da Colômbia, do Equador, atingiu um foco guerrilheiro. Ela usava o tucano brasileiro. Em seguida, o Pentágono proibiu o Brasil de continuar aparelhando esse avião com um certo dispositivo que nós importávamos dos Estados Unidos que o permitia voar à noite. E nós temos mercado limitado, porque os Estados Unidos não permitem a venda desse avião, desses aviões, a qualquer potência que ele considere adversário. Nós não temos autonomia. Por isso, porque não temos competência para desenvolver isso. Nós estamos agora num projeto de construção de aviões militares em convênio com a Suécia. Ocorre, meus amigos, que as turbinas, o projeto é sueco, as turbinas são americanas. E as turbinas correspondem a 45% do valor de um avião. Nós produzimos enquanto os Estados Unidos permitirem que a White House, qualquer uma dessas, forneça as turbinas e os manteremos enquanto nós não tivermos problemas com a Suécia. Assim são os nossos aviões. Nós somos grandes construtores de aviões, nós somos desenhistas. Nós temos um avião que está um sucesso, uma faixa de mercado, que é o 179 da Embraer. Ocorre que as turbinas são americanas e a aviônica é a mistura do cérebro e do coração do avião. Essa aviônica é importada ou dos Estados Unidos ou de Israel. Eu estou meio assim, estou vendo assim, só jovens. Eu não quero, por favor, que vocês me leiam como pessimista, não. Eu estou colocando esses dados porque a gente precisa conhecer a realidade. Sem conhecer a realidade, a gente não muda. Nós temos um programa atrasadíssimo
que é o da fabricação de submarinos nucleares, com propulsão nuclear. A diferença, não sei se vocês sabem, entre um submarino tradicional e um submarino de propulsão nuclear é que o tradicional na guerra é um alvo e o submarino de propulsão nuclear é um atirador. Pra vocês terem ideia, a velocidade a que chega um submarino nuclear é 6 vezes maior, e enquanto o submarino, o outro, tradicional, convencional, que é a diesel, ele tem maior necessidade de subir à tona para expelir os gases, e ele fica 2 dias no máximo submerso. O submarino de propulsão nuclear pode ficar, tem submarinos que ficam 6 meses, pode ficar 6 meses submerso. Nós estamos fazendo esses navios com tecnologia francesa. E hoje, ninguém sabe a quantas está esse projeto. É aqui no Rio de Janeiro, em Itaguaí. Se tivesse sido cumprido, eles já estariam fiscalizando as nossas costas, e nós não sabemos em que estágio está, nem quando teremos o próximo. O nosso programa espacial simplesmente não existe mais. Tudo que nós investimos em Alcântara para poder ter um programa espacial foi destruído. Os projetos se acabaram. O último projeto da FAB é um projeto para estudos, uma pesquisa universitária que não tem o menor sentido. Nós temos que está se esgotando, nós temos a melhor localização para lançamento de satélites, que é Alcântara, e nós não temos nem satélite para lançar, nem foguete, nem tecnologia. Bom, por que eu estou falando tanto em indústria? Eu vou falar em indústria geral e uma indústria que nós todos conhecemos, a indústria da construção civil, que todo governo, quando quer enfrentar o desemprego, investe na construção civil. Por que se faz isso? Porque ela é multiplicadora de emprego. O que é construção civil? É você reunir aço, ferro, cimento, matéria plástica, instalações elétricas, fogões. Ou seja, a construção de um edifício movimenta, se chama cadeia produtiva. Ela emprega gente de todo canto. Uma construção de uma indústria aqui no Rio de Janeiro está mobilizando a produção de cimento em Minas Gerais e assim por diante. E nós, cerca de, eu tenho uma data aqui, nós, uns 20 anos atrás, mais ou menos, a nossa produção industrial chegava a 40% do nosso PIB. Hoje ela está em 11%. Bom, nós vivemos aí, eu vou parar com essas coisas ruins, 4 anos, 5 anos, com o mandato tampão do Temer, de destruição de projeto, destruição da economia nacional. E hoje nós estamos na expectativa de reconstruir o país. Este é o desafio. Deixa eu pegar esse dado aqui. Vamos ver o que nós estamos fazendo com ciência e tecnologia.
os estatistas, junto aí, criaram um negócio que eles chamam de função ciência e tecnologia. Essa chamada função ciência e tecnologia reunia, estou falando valores do orçamento, reunia em 2013 algo como 12 bilhões de reais. Não é muita coisa, mas não é pouca coisa, não. Quando mais nós nos aproximamos de desafios tecnológicos, científico-tecnológicos, nós chegamos, em 2018, no ano da tragédia, nós chegamos a reunir apenas 6 bilhões. Vamos ver como é que está o investimento per capita. Os Estados Unidos, são dados dos anos 20, os Estados Unidos têm um investimento de algo como 6,652 dólares. Vamos dizer, 7 dólares. A Coreia do Sul, 1.800 dólares. Um país eco, que não sei se vocês conhecem, muito querido nosso, mas um paísinho, Portugal, 388 dólares per capita. Nós, 198. Investimento em educação. Os Estados Unidos, 10 mil dólares. 10 bilhões de dólares. A Coreia do Sul, 8 milhões. Portugal, de novo, 6. Brasil, 2,5. Em compensação, nós gastávamos 30 bilhões de reais em 2003 com defesa, e hoje passamos a gastar, a partir de 2018, 72%. 72 dólares, 72 bilhões de dólares. Mas vocês sabem o que é a despesa brasileira em defesa? 80% é salário. Salário dos atuais oficiais, salário das filhas dos oficiais, salário das viúvas, salário das órfãs. Bom, nesse período também, em 50 anos, um pouco mais, nós construímos um conjunto de universidades de primeira linha, a USP, a Unicamp, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Rio Grande do Sul, ótimas universidades. Agora, nós precisamos saber qual é a produção delas. Uma das nossas tragédias é que, no Brasil, só quem investe em ciência e tecnologia é o Estado brasileiro. A empresa privada não investe. Nacional e multinacional. A multinacional investe em suas matrizes e a nacional, a chamada nacional, não quer investir, não quer correr risco, ela prefere alugar investimento, pagar royalties. Eu tenho aqui, quero colocar 3 coisas aqui. Uma, eu dei aqueles dados sobre a China. A China não existia em 49. Agora, eu não estou encontrando aqui, eu fico devendo um pronunciamento
de um dirigente chinês, dizia, isso nos anos 50, 60, o que nós hoje dizemos. Não há alternativa para, não havia, dizia ele, alternativa para o desenvolvimento da China se ela não investisse em ciência e tecnologia. E que ela não teria a menor possibilidade de avançar em ciência e tecnologia se não investisse em educação. Nós, ainda hoje, estamos lutando, nossos parlamentares, uns ou outros, lutando para que tenham um programa estável de ciência e tecnologia. A cada 4 anos, nós temos um projeto. Esses projetos nunca se realizam no tempo previsto, são, em vez de ser continuados, são renovados. Agora, isso ocorre quando? A inovação tecnológica sempre foi um problema central. Nós conhecemos a literatura do início da Revolução Industrial. E nós, no momento, além de estar a humanidade toda criando novas iniciativas, novos métodos, novos modos, novos instrumentos, a aplicação desses instrumentos se faz da forma a mais rápida possível. Ou seja, existia um hiato entre a criação e a introdução no mercado. Eu tenho aqui uma máquina de escrever, eu comprei de um antiquário que tem mais de 100 anos. Os meus computadores não duram mais de 5 anos. Ou eu renovo, ou não tenho mais reposição. Cada computador é um avanço tecnológico de anos. Isso se opera quantos anos nós estamos com computadores. Isso ocorre em toda a cadeia da vida. Vejam, quem tiver mais idade, tem rádio. Bom, eu fui do tempo, não sei se vocês sabem o que é isso, do rádio com válvula. Hoje nós estamos na fase do chip. Nós estamos na indústria da nanotecnologia. Vou encerrar agora com a seguinte questão. Há uma falsa uma falsa contradição, uma falsa antinomia entre o crescimento industrial e a utilização de mão de obra. É uma questão muito complicada. Por exemplo, sobre avanço. Eu acho que todos vocês, não estou olhando assim para o rosto, eu acho que vocês nasceram antes do celular. Eu nasci antes. Só que o meu primeiro celular era um telefone. Isso aqui, não sei se vocês estão vendo, esse aparelho aqui, é tudo menos um celular. Isso é um computador potentíssimo. Potentíssimo. E o que foi o computador anterior a isso aqui? Uma necessidade tecnológica da guerra. Ele era fundamental para que, nos Estados Unidos, nós pudéssemos fazer o cálculo necessário à fabricação da bomba atômica. O computador nasceu de uma necessidade. E vejam o que ele transformou na sociedade. Por exemplo, essa reunião que nós estamos tendo era impensável. Há 5 anos atrás, há poucos anos atrás. Isso parece
que há um conflito humanístico entre a industrialização e o homem, significando o homem, o emprego, a utilização do trabalho. Mas a tendência moderna, Karl Marx já previa o avanço da tecnologia no Manifesto Comunista. Mas ele achava, como ele pleiteava uma sociedade orgânica, pensada para a felicidade do ser humano, ele entendia que o tempo, o tempo, o tempo economizado pelo trabalhador, o tempo do que o trabalhador não mais trabalhava, seria investido no lazer, na melhoria da sua condição de vida. A produção industrial clássica emprega cada vez menos mão de obra e cada vez mais capital. Capital é capital dinheiro, é capital conhecimento, é capital máquinas, é capital tecnologia, é capital ciência. Isso no que nós vamos chamar aqui, só para a gente se entender, de desenvolvimento linear. Evidentemente, qualquer máquina produz mais do que qualquer cidadão, que qualquer operário. Mas nós estamos caminhando para o fim ou a irrelevância do fator trabalho na produção. E a humanidade, sem querer, fez um grande treino, agora, recentemente, na pandemia. Nós, hoje, podemos trabalhar, cada um em sua casa, e todas as nossas inovações se voltam para excluir a mão de obra. Houve um tempo em que a gente, para se comunicar, tinha que mandar um telegrama, tinha que mandar uma carta. A viagem de uma carta daqui para ali envolvia N movimentos. Hoje, nós estamos conversando dessa forma, e se eu não estou muito enganado, nós não tivemos necessidade de socorrer-nos, pedir o socorro de nenhum técnico, além de nós, que nos transformamos também em técnicos de meeting, técnico de exposições, etc. O que eu quero dizer é que o trabalho como nós conhecemos vai desaparecer. Está desaparecendo. Sua relevância é cada vez menor. E a relevância daqui para frente é do pensamento, é da produção científica. A importância da população não é mais voltada para a produção, não é mais voltada para a guerra, é para consumir. Nós precisamos mais população, porque nós temos, por necessidade do capitalismo, de produzir mais. E para produzir mais, você precisa de consumo. E quanto mais consumo, mais você pode produzir mais. E cada vez mais, usando o cérebro, usando máquinas, usando nanotecnologia, usando todas essas parafernálias que nos cercam para a produção. A vitória, o que se anuncia para frente, eu estou fazendo essa afirmação com muito cuidado, que é perigoso. Nós estamos marchando para a vitória da tecnologia. Não vou dizer assim, vou dizer de outra forma. Nós temos um desafio. Quando eu digo nós, você sabe que eu não estou incluído nisso. Vocês têm um grande desafio humanista.
Até porque os chamados cientistas, das chamadas exatas, são cada vez mais distantes das visões do humanismo. Como conciliar esta fase que nós estamos chamando de indústria 4, que vai ser a indústria 5, que vai ser a indústria 6, que é a utilização maximizada da automação. Automação quer dizer investimento em ciência e tecnologia e parco investimento em mão de obra. E a parca mão de obra que o capitalismo vai utilizar, vai requisitar, é uma mão de obra selecionadíssima, especializadíssima. Nós já estamos vivendo antes desta fase, um indicador do que é isso. Esse avanço da agropecuária, no meu sentido, devastando o campo, substituindo 100 camponeses, 100 lavradores por um trator, que é uma tendência irreversível, que nos mostra o que pode ser o desenvolvimento político e econômico da humanidade se nós não colocarmos na equação dos cientistas um elemento chamado ser humano. No que avança, e que, na medida em que o capitalismo avança, nós estamos vendo aí na Globo, quase toda noite, aqueles caminhões que plantam e colhem ao mesmo tempo, a safra que antes era coletada pelo povo do camponês, agora é uma máquina. Nós estamos vendo isso. E o Joaquim, e o Zezinho, e a Manuela, e a Maria saem do campo e vão para a cidade. Eu quero utilizar esse exemplo como paradigmático. E não é ele em si. Vamos pensar nele multiplicando, levando para outros setores. Ele vai, a única coisa que ele sabe fazer é ou plantar milho ou colher milho. Foi o que o pai dele ensinou, tendo aprendido do avô. Primeiro ele vai para a cidadezinha, e de lá vem virar baia fria, ou vem aqui patinar, tentar a vida nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo. Agora imagine isso. Qual é a tragédia desse ser humano? É que já agora as exigências de mão de obra já são refinadas. A empregada doméstica que não souber ler, como é a camponesa que chega aqui, ela não consegue mais emprego. Pensem, cada um no seu meio, na sua casa, quantos profissionais desapareceram. Eu fui profissional de artes gráficas e hoje, no meu cálculo, o número de operários de qualquer gráfica foi reduzido nos últimos 20 anos em mais de 70%. Começa que não há mais. Nós tínhamos nas artes gráficas uma elite, que eram os linotipistas. Você dava o original, ele passava aquilo numa máquina monstruosa, com a caldeira de chumbo, que transformava aquilo em duas linhas, que depois era montada. Hoje, eu mando meus artigos, aqui, escrevo nesse computador, com o qual estou conversando com vocês, e mando para o meu editor em São Paulo, por essa via. Esta é a tragédia dos nossos dias. A necessidade da ciência, da tecnologia e da educação, e o conflito do que fazer com a mão de obra que, apesar de ter acesso à educação,
não vai ter mais acesso às linhas de produção. Esse é um desafio humanístico. Essa é a questão de valor que fica, que é inevitável. Nós não vamos bancar os botocudos que tivemos no início do século XIX, nós não vamos quebrar as máquinas, nós vamos. Viva as máquinas, viva o lazer. Por exemplo, eu estou escrevendo aqui um artigo, por exemplo, e tenho dentro desse computador não só uma quantidade elevadíssima de informações, como canais de obter informações que não estão aqui. Quantas pessoas esse computadorzinho está substituindo? E quanto conforto ele está me dando? Um texto que eu levaria um dia, talvez eu leve só um amanhã. O que vai ser feito das enciclopédias, da imprensa gráfica? Bom, eu paro por aqui. Eu queria parar, eu vou fazer aqui um esforço para convencer a vocês que eu não sou pessimista. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo num mundo muito complicado. Nós estamos vivendo uma fase histórica que se chama troca de hegemonia. E até hoje, na história moderna, não houve uma troca de hegemonia, ou seja, um país dominante que é substituído sem guerra. Isto desde Roma. Hoje nós estamos diante de um processo. Nenhum de nós sabe quantos anos durará e quando nós teremos um desfecho e quanto tempo esse desfecho vai exigir. A queda de Roma cobrou 300 anos. Eu estou dizendo que nós estamos num conflito civilizacional. O nosso fracasso, o fracasso do Ocidente, e a iminência do conflito inevitável entre a hegemonia dos Estados Unidos, que simboliza o Ocidente, e da nova força emergente, que é hoje liderada pela China, no seu desenvolvimento e sua aliada, a Rússia, que, segundo personagens do Pentágono, já tem uma reserva militar nuclear maior do que os Estados Unidos. Não sei se é verdade, porque esse é o tipo de discurso que se faz nos Estados Unidos para exigir mais verba. Seja o que for, nós estamos diante desse impasse. A guerra, a guerra da Ucrânia é um sintoma evidente disso. Então, traz um fato novo. Até aqui, quem iniciava as guerras, as invasões, eram os Estados Unidos, agora a Rússia também. E estamos vivendo um colapso ético que é, me desculpem, o genocídio que se está cometendo em Gaza. Não é apenas um genocídio cometido pelo Estado autoritário, totalitário, criminoso de Israel, mas tão, tão influente nisso, tão responsável nisso, ou mais, ou tanto, são os Estados Unidos e a chamada OTAN. Eu penso, eu vou encerrar com dois raciocínios bem diferentes.
Eu penso que nós estamos vivendo ao lado de um colapso ético, porque é imoral o comportamento da humanidade. Hoje, já chama-se conflito, um, um ataque unilateral. Conflito, vamos estar dizendo, precisam, precisava, no caso, de dois exércitos. O que nós temos, de um lado é um exército, e do outro lado, mulheres, homens e crianças desarmados. E nós assistimos isto como fosse uma briga de galo, uma coisa qualquer. Já, segundo a ONU, já morreram 40 mil pessoas, a maioria mulheres. Nesses 40 mil contam-se crianças e contam-se 7 mil crianças que estão sós, perderam o pai e a mãe. Então, é um quadro de crise. E esse quadro de crise, nenhum país é uma ilha. Nos envolve. Mais dias, menos dias, nos envolve, porque isso tem interferência muito grande, a começar pela guerra da Ucrânia, na produção de grãos para o mundo inteiro, a produção, o mundo se voltando para a produção de armas. Os Estados Unidos estão conseguindo que cada país membro da OTAN invista 2% pelo menos em armas, e nós estamos enchendo o mundo de balas, de bombas que vão explodir a qualquer momento. Isso é uma questão muito importante para nós pensarmos. Né? E o que está havendo aí em cima são apenas experimentos, são experimentos. As guerras, as guerrinhas desse tipo são feitas para o mercado de armas mostrar as suas últimas invenções, e nós somos, por enquanto, assistentes disso, sendo, temos que pensar nas consequências disso. O principal país do Atlântico Sul, e num continente que até anos passados dava-se como um continente em calma, pacificado, mas hoje é um continente com crise na Argentina, com crise. Bom, vamos perder tempo com nomeações, não, mas é uma crise geopolíticas que vão da Argentina à Venezuela. E nesse balanço, né, nossa política externa tenta se equilibrar, porque ela vem conseguindo, mas com bastante dificuldade. Nós vamos agora ingressar num processo eleitoral. Nós não sabemos em que sentido caminhará. Nós estamos com metade da República sendo investigada, ora, por haver tentado um golpe de Estado, ora, por haver se apropriado de joias, disso, daquilo outro. Um quadro inédito da história desse país, desgraçado. Nós estamos. A tradição brasileira é a impunidade dos golpistas. Os golpistas de 54 foram promovidos, os de 60, os de 61, os de 64. Mas agora, um Supremo que nós não conhecíamos, um Supremo que foi muito responsável pela implantação dos últimos desastres, está apurando responsabilidades, e há generais respondendo a inquéritos na Polícia Federal, o que, na minha idade, para mim, é uma surpresa muito grande, embora seja uma surpresa agradável, porque o Brasil, e aqui agora eu encerro, o Brasil enfrenta uma tragédia desde a sua origem. A tragédia chama-se conciliação.
E outra forma de falar em conciliação é o horror, o pavor da classe dominante brasileira diante do novo, diante da dúvida, diante da ruptura. Nós somos hoje, do ponto de vista político, a mesma sociedade imperial, a mesma sociedade clássica e a mesma classe. Hoje, quem está dominando a Faria Lima são os herdeiros da Casa Grande. O país fez uma independência para que nada mudasse, termina os Bragança governando o Brasil e Portugal, implantou um império para garantir a continuidade do latifúndio e do escravismo, fez uma república através de um golpe de Estado, um golpe militar, e a república mantém no poder o lavrador, a lavoura do café paulista e o gado mineiro, e assim vem aos trancos e barrancos. Mas, no entanto, nós terminamos construindo. Eu acho que nós não somos ainda uma nação, nós somos um projeto de nação, e eu acho que nós vamos terminar contrariando as expectativas dos cientistas, nós vamos terminar dando certo. Tomara que a gente dê certo. Eu estou ouvindo. Agora estou. Responder logo? Tem. As nações. Quanto. Eu vou dizer uma coisa. Leandro, né? Que fez a pergunta. Leonan, vou dizer uma coisa que parece uma contradição. A única forma que um país tem de não entrar em guerra ou adiar a guerra é dizer ao seu adversário, ou eventual adversário, que se ele vier atacar, ele pode até ganhar, mas eu vou abatê-lo. É o que se chama poder de dissuasão. O poder de um país, qual o nosso. Nós, evidentemente, isso tem escala. Nós temos que nos armar, mas nós não temos escala internacional. Quem é o nosso possível adversário? Não sei. Até sabe, mas não sei. O que é que nós podemos fazer? É dizer, olha, Joaquim, você pode me atacar, mas eu vou abater você também. É o que se chama poder de dissuasão, é a forma de você evitar a guerra. Você, olha, aquele camarada, aquele meu adversário, ele tem um revólver, eu não tenho um revólver, ou o revólver dele tem mais bala do que o meu. É isso a dissuasão. Agora, atrás disso, tem uma questão política. Quando eu me preparo. Há duas formas de atuação. É eu me preparar para a eventualidade de ter o inimigo, a eventualidade de ser atacado. Então, eu tenho que ser armado da melhor forma possível. E a outra é a que nós adotamos de não ter forças armadas dignas de exercer esse papel, e então elas passam a exercer esse papel aqui dentro. Em vez de serem organizadas para o inimigo externo, passam a ser organizadas para o inimigo interno.
essa profissão, o que é que tem? Eu acho a formação boa, tanto é que eles vivem sendo requisitados para estágios nos Estados Unidos, na Europa, e vão trabalhar, e como não tem emprego aqui, vão trabalhar lá. Eu acho que nós já estamos formando uma boa base científica. Esse esforço não é de agora, esse esforço tem mais de 70 anos de formação, foi a criação do CNPq, com bolsas, e na área didática, a criação da CAPES, facilitando e ajudando a formação de professores. O problema é que nós formamos esse, como já falei, formamos esse cientista e não lhe damos trabalho. Ele, o que é que ocorre? Ele se especializa numa determinada perícia e vai trabalhar noutra que não exige não exige o aprimoramento a que ele alcançou. Ou então vai para os Estados Unidos não fazer a pesquisa do nosso interesse ou do seu próprio interesse, mas a pesquisa já em andamento do interesse da unidade que ele vai trabalhar, da universidade que ele vai trabalhar. Eu acho que o nosso problema não é a formação de quadros, o nosso problema é levar esses quadros para a produção no Brasil. A tragédia desse profissional é terminar o curso. Termina a bolsa e ele está no mercado sem opção. Não, não, não. Isso tem nada com educação. Isso tem o pensamento, eu vou chamar isto que ele reclama de pensamento filosófico. O pensamento filosófico, a ética, a visão de mundo, isso não é produzido na escola. Isso é produzido na vida. Os nossos líderes foram formados pela nossa sociedade. Ela não pode reclamar do que ela fez. Bem, agora eu não estou aqui para defender o atual ministério, mas para lembrar as cifras, quero lembrar as cifras que eu levantei há pouco tempo. Os setores vitais da sociedade brasileira, os setores vitais do Brasil, foram desmoronados nos últimos 5 anos. Agora mesmo, está correndo no Congresso, talvez seja votado de hoje para amanhã,
um projeto do deputado daqui chamado Crivella, que retira recursos de ciência, tecnologia e da educação para financiar igrejas. Os dois, eu tenho a impressão que os 2 primeiros anos deste governo, se ele quiser avançar, vai ser de reestruturação, de revisão. O Ministério da Ciência e Tecnologia, por sinal, enfrentou a casa revirada. Bom, vocês sabem o que houve, né, nesse país, da ciência e tecnologia e na educação. Esses 2 ministérios trabalham juntos. Então, nós, agora, eu estou informado, o Ministério vai convocar a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa conferência se reúne no município, depois se reúne no estado, se reúne nacionalmente, para então fazer o que os cientistas gostam de chamar o levantamento da realidade. Vamos ver o que se vai fazer. Mas o fundamental é a recuperação do CNPq, a recuperação da CAPES e a unidade desses 2 ministérios fundamentais para a construção do país que nós queremos. Eu que agradeço. Eu quero, já que você me animou, eu quero dizer o seguinte: o Brasil, por mil razões, perdeu a revolução da energia a vapor. Não recupera. Perdeu, ou praticamente não ter carvão que prestasse, a revolução do carvão. Perdeu a do petróleo. Nós hoje somos autossuficientes de petróleo, quando o petróleo já está saindo da lista. Nós perdemos a revolução industrial, obra obra da classe dominante, obra dos financistas, obra dos latifundiários, obra dos rentistas. Nós estamos agora numa. Já estamos atrasados numa revolução que talvez possa ser a última para nós, que é a revolução da tecnologia, a revolução da automação. Se nós não avançarmos, não fizermos um esforço estupendo de reunir todas as forças nacionais no investimento em ciência e tecnologia, nós vamos ingressar no terceiro subdesenvolvimento. Porque eu quero insistir nisso, vocês jovens, é que o desafio agora é este. O mundo está ficando cada vez mais dividido entre países que produzem conhecimento e países que importam conhecimento. E não importa o conhecimento de que ele quer, mas importa o conhecimento que o dono do conhecimento quer exportar. Se nós perdermos essa batalha, e está difícil segurá-la, aí vamos esperar 1000 anos. 1000 anos. Nós temos todas as condições para enfrentar isso, país jovem, população jovem, um certo nível de desenvolvimento, já temos, já temos muito, temos muito já sobre o que refletir, já iniciamos vários programas de desenvolvimento, agora é um desafio. E eu pensei que
que nós havíamos definitivamente perdido a partir de 2018. Mas a história nos deu mais uma chance. Vamos ver o que nós vamos fazer nesse período. Só para vocês terem ideia de quanto você pode atrasar isso, nós tínhamos, isso foi no meu período, iniciado o meu período de ministro, uma fábrica inicial de chips. Nós instalávamos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, numa associação com a indústria americana. O governo passado decidiu simplesmente fechá-la. Era a única fábrica, parece que o governo atual está resistindo, era a única fábrica de chips modestos ainda, mas que era um ponto de partida na América Latina. Vocês estão vendo aí pelo noticiário a luta da China para conseguir a quantidade de chips que a sua produção industrial requer. Então, se nós tirarmos lições da história, nós venceremos. Senão, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil nós permanecermos com. Nós não podemos ser a vida inteira promessa de país. Nós temos que, num determinado momento, realizar esse projeto, definir o que nós queremos ser. O que é que nós queremos ser? Um paraíso tropical? Nós queremos ser um grande espaço para o lazer? Queremos ser uma potência com capacidade para alimentar dignamente 200 milhões de pessoas? Eu vou encerrar querendo lembrar o seguinte, que as coisas vêm. Nós somos segundo ou terceiro produtor de grãos do mundo. E nesse país, um percentual elevadíssimo de sua população passa fome. Explique isso. Explique isso. Ou quantas pessoas nós perdemos sendo assassinadas nas favelas, ou sendo assassinadas por falta de ensino, por falta de escola, por falta de hospital. Esses, a maioria dos nossos jogadores são gênios. Quantos gênios nós estamos perdendo aí porque eles não têm oportunidade de se salvarem? Há que acreditar que nós podemos vencer o desafio, mas não vai depender da minha geração. Ela fracassou. Muito obrigado, meus amigos. Estou sempre à disposição de vocês.